Bem-vindo, pastor. Podeis sentar, queridos irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quem não veio falou amém. Quem veio falou a paz do Senhor. Como é que se responde a uma saudação do irmão na rua? Querido, eu prefiro sem o som, sem o teclado. Que eu desconcentro fácil. Sou igual criança, qualquer coisa eu me desconcentro. Quando você passa por um irmão na rua e você faz a saudação, qual é? A paz do... O irmão responde amém? Ele responde o quê? Então, por que quando eu falo a paz do Senhor, vocês respondem amém para mim? É paz para lá, paz para cá. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. E eu fico na estrada? Eu também quero a paz do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Agora me sinto agraciado com a paz do Senhor. Estou aqui, vou ser bem objetivo, cirúrgico, mas olha, eu já recebi tanto hoje que eu não sei como meu coração suporta. Mas eu estou aqui com a minha amada Glorinha. Glorinha, fica de pé. A mulher que radia o meu coração. A mulher que faz brilhar e nascer o sol a cada manhã na minha vida. De vez em quando ela acorda bem mal-humorada, mas é uma benção. Glorinha viu também Júnior menino. Conheceu a irmã Alice. Cadê a Alice? Alice, Glorinha. Lembra dela? Está aqui, levanta, Glorinha. Levanta que você vai ver. Pronto. Dá um abraço nela, Glorinha. Olha isso. Conviveram na igreja desde que eram meninas. Isso há 200 anos atrás. Jesus. Pregar escatologia só assim, bem-humorado. Queridos, eu fiquei imaginando, eu estava ali sentadinho, e Deus falando comigo, essas canções que foram entoadas, falam muito ao coração. Eu tenho andado por aí, às vezes eu me deparo com cada heresia cantada, verdadeiros mantras, mantras gospels, coisa horrível. Mas olha, aqui eu saio com meu coração cheio. Eu não sei como os velhinhos de antigamente suportavam a presença de Deus. Eu fico pensando Abraão, velhinho já, Deus falando com ele. Ora, a gente aqui, num culto, num louvor, a gente se não segurar o coração, infarta. Sabe, eu estava ali me concentrando para não chorar muito. Derramei algumas lágrimas, quer dizer, quando o Espírito Santo fala ao coração do homem, se ele não segurar as veias explodem. Porque é uma transferência do mundo espiritual para o mundo físico. Nós sentimos esse impacto. E há bastante tempo que eu não participava de uma adoração como essa aqui. Falou no meu profundo, no fundo da minha alma. Eu fico pensando em Moisés, que do monte Deus o chamou. Olha o mistério. Todo mundo pensa que Moisés foi ao monte. Mas na Bíblia está que do monte Deus o chamou. Olha aí. Chamou para onde? Ele foi no monte, onde a sua condição física permitia. Por mais alto que o monte pudesse ser,
Moisés alcançou o cume do monte. Mas a Bíblia diz que do monte, Deus o chamou. Chamou para onde? Não é dia da gente falar disso. Mas é coisa para a gente pensar. Como é que Moisés resistiu no coração à presença santa de Deus? Desceu de lá, parecia uma lâmpada fluorescente. Brilhava assim, ó. Só por ter visto o reflexo da glória do Pai. E hoje essa glória é revelada a nós por alguém que já habita em nós, que é o Espírito Santo. E a gente não precisa pedir, vem Espírito Santo. Não, ele já está aqui. Já está aqui. É só pedir para ele trabalhar. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha em mim, porque tu já habitas em mim. É coisa assim tremendo, né? O homem mais idoso, ancião, que eu costumo chamar de velho, ele para um pouco de olhar no horizonte e começa a perceber as coisas no vertical. Porque os horizontes são as coisas da vida, do dia a dia. Tudo isso é horizontal. Mas quando a gente foge um pouco do horizontal e se deixa levar pelo Espírito, aí a gente verticaliza o pensamento. E se você verticaliza, vai chegar aonde? No trono. E o trono faz isso que fez hoje. Derrama. Tenho certeza que muitos já sairão daqui alimentados pela adoração. Agora vamos nos alimentar pela palavra. Porque o louvor faz isso que fez comigo e que fez contigo. É como se fosse um trator. O louvor é um trator. E atrás do trator tem um implemento agrícola chamado grade ou arado. Aqueles ferros que rodam, rodas de ferro, que vão quebrando os torrões da terra. Terra dura, seca. E o trator passa, aquela roda passa, aquela terra seca se quebra em torrões. O louvor faz isso. Aí daqui a pouco o agricultor que usa o louvor, os músicos, troca o implemento. Já não são aquelas rodas grandes, são pequenas rodinhas de ferro que passam por cima dos torrões. Aí quebra mais os torrões. E fica pequenininho, quebradinho, pronto para receber o quê? A semente. O louvor tem esse propósito. Preparou todo mundo. Quebrou os torrões. Não tem alguém que tenha ficado lá fora com uma adoração dessa. Porque às vezes a gente se divide. Traz a carcaça e o pensamento, a alma fica lá fora. E a adoração faz o quê? Puxa para cá. Quebra o coração. Quebranta o coração. Para que a palavra possa cair. E agora é momento de palavra. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero saber se tem alguém entre nós que está nos visitando que ainda não serve a Jesus Cristo, que ainda não é da família de Deus, que ainda não teve a oportunidade de dizer assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Se você quiser fazer isso nessa noite, eu não vou esperar no final para te perguntar isso. Já vou te perguntar agora. Alguém quer dizer sim para Jesus? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu não fiz isso ainda. Quero fazer essa noite. Eu já ouvi o suficiente. Já adorei o suficiente. E agora quero dizer sim, Jesus.
eu te aceito como meu Salvador. Há alguém? Eu quero orar por você. Há alguém em nosso meio? Há alguém? Me parece que todos são crentes, ou então você ainda não foi tocado. Amém. Se depois você achar que o dia hoje, procure o pastor e declare a ele. E no final do louvor, veio, no meu entender, a coroação. A coroação, que foi um louvor que nos inspira a orar. Verdadeiramente a oração revela a Deus. Verdadeiramente a adoração reivindica respostas de Deus. Não é isso? Muitos oram pedindo algo. Muitos oram declarando algo. E muitos oram tanto declarando como pedindo. Foi o caso de um profeta na Bíblia, o profeta Daniel. Daniel, jovem ainda, foi preso por Nabucodonosor e levado para servir à corte da Babilônia. Lá na Babilônia, ele saiu de Israel, no Oriente Médio, foi para o Extremo Oriente, servir a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor cercou Israel, Jerusalém, saqueou Jerusalém e sequestrou os melhores de Israel. Aqueles que eles achavam que eram mais letrados, mais inteligentes. Entre eles foi Daniel. Daniel foi levado para servir a Nabucodonosor na Babilônia. E Jerusalém, arrasado. E o povo de Israel que ficou lá, no opróbrio, miseráveis, amargando 70 anos de cativeiro, como profetizou o profeta Jeremias. Povo empobrecido, faminto, a cidade toda cacarecada, seus portões queimados, seus muros emburacados. Uma tristeza, Jerusalém. Uma tristeza, os israelitas, os judeus, o povo de Israel, que estava debaixo desse cativeiro. E Daniel não suportou aquilo, partiu para a oração. Olha aí. Primeiro Daniel declarou: Senhor, quero declarar que nós somos iníquos mesmo. Quero declarar que nós verdadeiramente somos os pecadores. Senhor, nós não prestamos. A iniquidade reside em nós. Mas a misericórdia reside em tu. A gente confessa que nós somos infiéis, somos pecadores, somos iníquos. Mas tu, Senhor, é o misericordioso. Olha para a nossa desgraça. Olha para a nossa pobreza. Senhor, teu povo lá, tua cidade lá estragada, arrebentada. Teu povo, Senhor, sofrendo angústias e dores.
Tem misericórdia do teu povo e da tua santa cidade, Senhor. Estratégia de Daniel, hein? Primeiro ele declarou na sua oração e depois ele pediu: Senhor, olha para o teu povo, olha para a tua santa cidade, vem em nosso socorro. Aí quem aparece para Daniel? Quem vem do alto? O carteiro. Quem foi o carteiro que Jesus mandou? Gabriel. Vai lá, Gabriel. Diz ao meu filho. Toda vez que eu me lembro disso, eu me emociono. Gabriel disse para Daniel: homem, tu és um moço muito amado. Deus mandou te dizer que tu és muito amado. Tu és muito amado. Tu és muito amado do Pai. Você já pensou? Você receber um recado desse do Altíssimo, trazido por um anjo, dizendo assim: tu és muito amado. O Pai conhecia o coração de Daniel. E o anjo Gabriel disse assim: olha, está no capítulo, pode botar no telão, na RA, tá? Está no capítulo 9, versos 24. Está no capítulo, ó, está ali. 70 semanas estão... A resposta da oração de Daniel. O que você quer, Daniel? Restaura a minha cidade, Senhor, a tua santa cidade. Olha com misericórdia para esse povo. Olha a resposta de Deus, trazida por Gabriel. Daniel, 70 semanas estão o quê? Determinadas sobre o teu e sobre a tua. Qual foi a santa cidade? Jerusalém. Que estava estragada já, toda esburacada, toda arrebentada. E quem é o seu povo? O povo de Israel. Qual era o povo de Daniel? Era o povo de Israel. Aí Deus manda Gabriel dizer: olha, 70 semanas para eu responder tuas orações. 70 semanas? Estão determinadas sobre o povo e sobre a cidade. E vai passar logo. Logo, logo Israel será restaurado. Mas, na verdade, eram 70 Shabuá. Shabuá no hebraico é semanas de anos. 70 semanas de anos? Que isso, Deus? 70 vezes 7, meu filho. Eu vou olhar para o teu povo e para a tua santa cidade. Quantos anos são 70 vezes 7? Quanto? Rapaz, você é rápido. 490 anos. Ô Daniel, eu vou responder as tuas orações daqui a 490 anos. Mas, Senhor, eu não vou estar nem aqui, não importa. Isso é comigo. Você não vai estar aí, mas vai estar aqui. Ó. Eu vou restaurar a cidade. Eu vou fazer até mais. Eu vou mandar o Salvador. Quem é o Salvador?
70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo. Qual povo? E sobre a tua santa cidade. Qual cidade? Continue. Para, olha só, para o quê? Olha o objetivo. Para fazer a transgressão. Eu vou cessar a transgressão. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Vamos contar? Vamos contar? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Tá bom, Daniel? Eu vou responder a tua oração. Dentro de 490 anos, eu vou realizar essas bênçãos para Israel. Às vezes, nós queremos as respostas rápidas de Deus, né? Porque somos carentes. Nós somos como crianças. Bem-aventurado é o velho que seja como criança. Não porque somos inocentes. Sentido da palavra, mas quem não se fizer como criança não poderá ver o reino dos céus. Mas eu tenho que voltar a ser inocente? Não. O sentido não é esse. Criança não é mais inocente. Nós temos lá a Belinha, com 7 anos, nossa neta, que fala coisas que nos assustam. Hoje em dia, criança inocente, é impressionante. O sentido do texto não é inocente de sentido de pureza, sabiam? É inocente, é criança no sentido de dependência. Toda criança é dependente, é ou não é? Agora você vê um homem que constrói um arranha-céu, um homem, uma mulher que se forma em engenharia eletrônica, que constrói uma nave espacial, um homem, uma mulher que opera um cérebro. Olha, um dia foi um bebê que, se não fosse amparado, morreria. Um dia foi um bebê totalmente dependente dos pais e dos cuidadores. O sentido do texto é esse. Nós temos como nos fazer crianças, não inocentes, mas dependentes do nosso Pai celestial. Às vezes a arrogância, a soberba nos faz esquecer da nossa dependência de Deus. Mas Deus quer nos ver dependentes, porque tudo vem dele. Eu peguei aqui uma canção que eu gostaria de interpretar, tudo vem dele. É impressionante como nós somos dependentes. E outra coisa, quanto mais velhos, mais dependentes. Aí que somos dependentes mesmo. Senhor, tem misericórdia, o meu reumatismo. Senhor, a minha coluna. Eu pego o avião, às vezes 3 horas de voo. Quando eu saio do banco do avião, o meu cóccix fica lá, de tanta dor. E eu falo lá com Glorinha, ai, Glorinha, me dá uma dipirona de 1 grama. Não aguento mais de dor, mas estou indo. E começo orando, Senhor, tem misericórdia de mim. E às vezes eu chego ali, exausto, cansado, mas quando eu chego aqui, o Espírito Santo me renova.
E as misericórdias vêm e parece que eu não sinto mais nada. Posso ficar 5 horas aqui. Dói aqui, dói ali, eu vou me ajeitando, tal, e prego 5 horas. É o Senhor na minha vida, porque Ele sabe que eu sou dependente dEle. Às vezes eu não tomo nem água. Eu estava aqui com a minha garrafinha hoje de manhã, mas veio lá um bendito Filho de Deus com um copo de água mineral gostoso. Aí que eu fui me ligar que eu não estava bebendo água. Que eu fico tão focado na palavra que até o teclado, que é melodioso, me atrapalha. Daqui a pouco eu estou dormindo aqui por causa do teclado. Aí o Senhor diz assim, 70 semanas de ano, para essas 6 bênçãos. Vocês contaram 6 bênçãos? Sim ou não? Agora vamos entender. Por exemplo, o que é cessar a transgressão? Foi a primeira bênção, não foi? De Daniel 9:27, pode voltar no versículo 1, olha lá, para cessar a transgressão. O que é cessar a transgressão? É aí que quando a gente lê um texto como esse, tem que parar e investigar. Enquanto eu não descobrir o que é cessar a transgressão, eu não passo para o ponto seguinte. Primeiro o Espírito Santo vai me revelar o que quer dizer cessar a transgressão do povo de Israel. E eu já gastei um tempo, investi um tempo, e hoje trago para você a resposta. Cessar a transgressão é o Messias, Jesus Cristo, na sua volta, não na sua primeira vinda, na sua volta. Virá para por fim a transgressão do anticristo e do falso profeta. Olha o que Deus prometeu a Daniel há 2.500 anos, que ainda não cumpriu, mas vai cumprir. Deus falou para Daniel que o Senhor viria. Quem é o Senhor? Jesus Cristo, para dar fim à transgressão. O que é a transgressão? Alguém que transgride. É alguém que peca contra alguém. É a transgressão. E que pecado é esse? É o anticristo que vai se assentar no templo de Israel. O templo já está para ser construído, o terceiro templo, e vai querer ser adorado como Deus. Isso é uma E quem é que vai fazer cessar essa transgressão? Não é a ONU? Não é o Vaticano? Não é a ciência? Não é a tecnologia? Nada. Quem é? Jesus. Quando Jesus vier à Terra, na sua presença, o anticristo e o falso profeta já vão para o lago do fogo. O anticristo e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. Nem o diabo está lá ainda. O diabo só vai para o lago de fogo no final do milênio. Mas quando Jesus vier, ele vai cessar a transgressão de Israel e vai tirar o anticristo e o falso profeta do templo e vai jogá-los no lago de fogo. Ao segundo, para dar fim aos... O Senhor, em sua vinda, afastará completamente os pecados de Israel. Isso está em Romanos 11, versículo 26. Porque o povo de Israel não aceitou Jesus. Jesus é judeu, da tribo de Judá, pai e mãe humanos da tribo de Judá, viveu como judeu, comeu comida kosher como judeus, foi circuncidado como judeu, foi levado ao templo no turno de Simeão
como judeu, obedecendo à lei, que no 8º dia o menino deveria ser levado ao templo para ser oferecido ao Senhor. O que a igreja evangélica faz, não é? Os católicos metem o menino no tanque, afoga o garoto ou a menina. Nós não, nós seguimos a tradição judaica. Vem aqui, pastor Júnior, pega o bebê limpinho, com a fralda trocada, faz a oração e o dedica ao Senhor. Quem foi dedicado ao Senhor para cumprir isso? Jesus, como judeu. Indo para Nazaré, onde fora criado, isso está em Lucas, capítulo 4, versos 16, entrou num dia na sinagoga, como era o seu costume. Por que era o seu costume? Porque ele era judeu. E o judeu adorava onde? Diga, na igreja. Amém? Amém nada, era na sinagoga. E ele entrou na sinagoga como judeu, não é isso? Jesus é judeu, mas aí ele veio. E outra coisa, olha essa pancada agora. Jesus não veio para a igreja. E nem volta para a igreja. Amém? Não escutei um amém. Porque não caiu a sua ficha. E não é aqui que eu não escuto nenhum amém, não. Por onde eu vou nesse Brasil afora, o pessoal não entende isso. Quando Jesus veio, a igreja nem existia. Lá em João capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu. O que era seu? Seu povo, sua nação. Qual é a sua nação? Então ele veio para Israel. Está lá no texto. Isso foi prometido lá no Antigo Testamento. Aí diz o texto, lá em João, capítulo 1, versos 10 e 11, 9, 10 e 11. E os seus o quê? Seus concidadãos, seus conterrâneos. Quem eram os conterrâneos de Jesus? Os judeus não o aceitaram. Olha aí. Ele veio para o que era seu, Israel, e os seus concidadãos, seus conterrâneos, os judeus, não o aceitaram. Não queremos. Só porque não quer. Tem dinheiro? Não. Diz que não tem onde repousar a cabeça. É de família tradicional de Israel? Não. Pai carpinteiro, mãe dona de casa. É bonito? Que nada, narigudo. Anda com um pé de poeira. Com 12 malucos perto dele lá, gritando. Ele tem exército para nós destruirmos Herodes com Roma e tudo? Que nada. Tem 12 malucos que seguem ele, com a bananeira lá, com a folha de palmeira. Como ele entrou em Jerusalém, num belo cavalo alazão, árabe, cheio de tropas. Ele entrou em cima de um burrico, filho de jumenta. Esse é o burrico. Ele está dizendo que é o Messias, mas ele faz sinais estranhos. Ele tirou o demônio de um mudo. Só o Messias pode fazer isso. Libertar um endemoniado mudo. Ninguém pode, os judeus não podem exorcizar um demônio mudo. Ele fez isso. Não, ele expulsa demônio pelo espírito de Beelzebul. Foi o que os fariseus disseram. Ninguém quis. Sabe o que Isaías falou a respeito de Jesus? Na profecia, ele seria o desprezado das nações. Ele passaria e o povo maneava a cabeça.
né? Mas quando o cara não tem coragem, né, de dizer assim, você é um cretino. Ó, não é assim que vocês fazem? Não, vocês não. Nós fazemos. O ser humano faz. Isaías falou isso, que os judeus fariam isso a respeito dele. Ah, então crucifica. Crucifica. O que ele fez em Jerusalém? Veio bater palma para os sacerdotes? Que nada, ele saiu derrubando as bancas, soltando as pombinhas, soltando os animais. Sabe por que os animais estavam presos? Para serem vendidos, para serem imolados na época da Páscoa, em Jerusalém. E os sacerdotes faturarem uma grana. Os sacerdotes pensaram assim, esse cara vai acabar com o nosso negócio. Jesus veio contradizer tudo. Inclusive apoiou César. A gente quer matar César. Ele está dizendo, dê a César o que é de César. Que contradição é essa? Mata esse sujeito. Não, mas está aqui Barrabás, porque o Pilatos olhou assim, esse cara não tem culpa. Está sendo mostrado que ele não tem culpa. Aí trouxe Barrabás. O que os judeus escolheram? Barrabás. E refutaram Jesus. Veio para o que era seu, Israel, e os seus não o receberam. Mas todos quantos, digam todos quantos, o receberam, Deus fez com que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí nós entramos no lugar que eles não quiseram. Quando Israel endureceu o coração, diga, endureceu o coração, eu abri meu coração e o aceitei pela fé. Então ele não veio para a igreja, mas criou a igreja, porque o seu povo o recusou. Então Jesus não veio para a igreja. Amém agora? E nem volta para a igreja. Amém? Também não entender. Claro que Jesus não volta para a igreja. Porque ele já volta, diga, já volta com a igreja. Ei, caiu a ficha não? Porque primeiro a igreja vai ao seu encontro. Esqueceram do ensinamento da manhã? E vai ao seu encontro para passar pelo seu RH. Isso é o que inventei. Na verdade, é o tribunal de Cristo. Para sermos julgados de acordo com as nossas obras e recebermos o que aqui? A coroa, que é o galardão, que é a natureza dele em nós. Para que estejamos preparados para voltar com ele à terra. Então, Jesus não volta para a igreja, já volta com a igreja, porque a igreja vai ao seu encontro. Amém? Amém? Muito bem. Vamos lá para o quarto. Expiar a iniquidade. Tempo da expiação definitiva de Israel, após 2000 anos do sangue de Jesus derramado na cruz, tornar-se-á realidade para os judeus, depois de 2000 anos. Porque quando Israel estiver no sufoco, aí eles vão entender, diga entender, que aquele carpinteiro, pobretão, de andar na Galiléia dos gentios, era o tão esperado Mashiach de Israel. E aí vai cair a ficha. Ai, era ele que o Israel tanto esperava, era eu que os meus avós, bisavós tanto esperavam, é o Messias. Como é que o Messias vem como um filho de carpinteiro, um pobretão? Ele tinha que vir como um rei, com postura de rei, como Aminadab e Eliabe, como um dos filhos de Jessé. Senhor, mas era ele. Agora nós o queremos. E aí vai ser a coisa mais linda do mundo.
o remanescente fiel de Israel vai se dobrar. Porque os judeus, a Bíblia diz que os judeus é um povo de dura cerviz. Você sabe o que é uma cerviz, meu jovem? Quem sabe o que é uma cerviz? Hã? É o que, Salim? Ah, Salim sabe. É carne de pescoço. Minha mãe falava assim quando eu era menino. Dino, mamãe era paraibana, vá lá no açougue e diga, seu José, vamos mandar 1 quilo de carne. Mas diga para ele não mandar carne de pescoço não, hein? Carne de pescoço é dura. Quando a Bíblia diz que os judeus são duras cerviz, é porque os judeus não dobram a cabeça. Eles são nariz em pé. A Bíblia fala de povo de Israel como coração de pedra. Como é que um povo tão orgulhoso do templo, dos sacerdotes, das riquezas, vai receber como um Messias, um pobretão que nem Jesus? Mas quando eles entenderem, cair a ficha, que aquele carpinteiro era o Messias, aí cumpre-se o profeta Zacarias 12:10. E olharão para mim, a quem traspassaram. Quem vai olhar para Jesus? Israel. Quem ajudou a botar Jesus na cruz? Israel. E o Senhor derramará, diga, o Senhor derramará o espírito de súplica e o espírito de graça sobre os habitantes de Jerusalém e sobre a casa de Davi. E chorarão amargamente, como quem chora pelo unigênito, e pranteá-lo-ão, como quem pranteia pelo primogênito. E haverá muito choro, muito arrependimento, muito clamor. Ora vem, Senhor Jesus, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus falou isso. Vocês não me verão mais, falando para Israel, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles falarão isso num coro, numa aflição, numa gritaria, Baruch Rabá, Beshem, Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí receberão Jesus, se converterão a Ele, cumprindo uma das bênçãos que Deus prometeu a Daniel há 2.500 anos. A oração, diga a oração, não fica sem resposta. Depois diz, trazer justiça eterna, o tempo em que o Senhor reinará com justiça eterna em Israel. Depois selar a visão e a profecia, momento em que todas as profecias estarão se cumprindo quando Jesus voltar. E ungir o Santo dos Santos, preparo do templo para o início do milênio, para estabelecimento de Jesus como Rei eterno no trono de Davi em Jerusalém. Foram as 6 bênçãos que foram respostas da oração de Daniel ao próprio Deus. Qual tem sido? São 19h45, já é para encerrar? Eu tenho mais quanto? Tenho mais 20 minutos? 15 minutos. Qual tem sido a tua oração para Deus? Eu tenho as minhas. Conheço algumas de Glorinha, porque somos a mesma carne, e eu sei das aflições, das carências dela. Eu nem sei se ela pede por ela,
mas eu sei por quem ela pede. Não se preocupe não, querida. Deus está ouvindo as tuas orações. Não vai ficar sem resposta. Ninguém aqui ficará sem resposta. É por isso que o Espírito Santo tocou no pastor de vocês para desafiar a sua igreja a buscar em oração. Só em oração. Esperar de quem? Do governo? Da medicina? Da tecnologia? Os governos, a medicina, a tecnologia, os homens poderosos dessa terra estão em outra, já prepararam toda a estrutura para Jesus voltar. As nações já se prepararam para a volta do rei. E antes que o rei venha nessa terra, o príncipe deste século, o homem da iniquidade, o rei voluntarioso, que eu o chamo de canela seca, o anticristo irá reinar aqui. Antes que Jesus venha, a iniquidade na terra tem que crescer como nunca com o governo do anticristo. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar. Eu sou um estudioso da palavra de Deus e sou historiador e também pesquisador. O anticristo já está na terra, ainda não revelado, mas todas as estruturas tecnológicas, jurídicas, antropológica, sociológica e econômica já estão prontas para o governo mundial único presidido pelo anticristo. Tecnológica, a tecnologia 6G, juntamente com a migração do sistema binário para o sistema quântico. E a inteligência artificial, que ainda está engateando, mas que a grande inteligência já está pronta. Serão estruturados para a marca da besta. A marca da besta já está pronta. Ainda não veio na prática, mas a tecnologia já aprontou. Todos já estão sendo vigiados. E quando os algoritmos migrarem do sistema binário para o sistema quântico, estamos vivendo hoje um sistema de hibridização. Aos poucos estamos migrando para o quântico. O quântico vai tomar ciência de tudo na Terra. Tudo que produzir ou que vender para cumprir exatamente Apocalipse capítulo 13. Para comprar e vender é necessário ter a tal da marca, que nada mais é do que um sistema tecnológico altamente poderoso para controlar o ser humano e toda a economia mundial. Tudo isso está pronto. Do ponto de vista jurídico, a Agenda 2030 da ONU será a base da Constituição Mundial que o anticristo vai usar para trazer um governo de tirania. Será uma ditadura tirana, trazendo uma falsa paz sobre a terra durante 3 anos e meio, até que Israel rompa o acordo. Aí começa a guerra do Armagedon. Esse cenário já está pronto hoje. É que, às vezes, quem não se dedica a estudar isso, não percebe. Já está tudo pronto. Então, primeiro vem um governo de tirania, onde vão acontecer ali as trombetas
Aliás, muitos vão esperar a 7ª trombeta. Amém? Hein? Hein? Não. Quem não veio está voando. O que o pastor está falando? Por que a igreja disse não? Você acha que eles sabem? Sabe ou não? Bem feito. Faltaram no seminário, perderam o entendimento. Mas todo esse sistema do Apocalipse, capítulo 8, já está pronto. Está vendo aí um meteoro para se chocar com a Terra. Eu nem falei das Fossas das Marianas. Se eu falar das Fossas das Marianas, tem gente que não vai dormir hoje. Mas não se aveste, não. Porque a igreja antes será retirada daqui. É só perseverar no Senhor. Faltam 9 minutos para eu devolver a palavra. Nesses 9 minutos, eu vou deixar aqui um momento. Olha, esse estudo do que representa as bênçãos que Daniel pediu está no livro, tá? Está nesse livro aqui, na página, você que tem aí o livro Escatom, na página 54. Você pode conferir o que quer dizer essas 6 bênçãos que Deus prometeu a Daniel. Mas vamos falar agora de Jesus. Eu percebi, eu estava até aqui, só que não vai dar tempo, com a música, deixa eu ver aqui, com a música, como é que é a música? Quem é esse que foi entoada aqui? Eu achei muito interessante, composição abençoada. E me deparei com aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, é isso? É isso? Que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Eu só tinha meus pecados para lhe oferecer. Mas além dos pecados, eu tenho o meu coração, a minha adoração para lhe oferecer. Os pecados ele já levou e perdoou. Muito bem. Aí, olha só, mas o texto da música é interessante. Mas olha só, eu só tinha meus pecados, com uma frase, atire a primeira pedra, sua irresistível graça me alcançou. A graça de Deus alcançou a quem aqui? Levante a mão. Então você continua assim, envelhecendo, tendo dor de barriga. Eu vou precisar fazer uma cirurgia depois do dia 15 de dezembro. Vão me dar uma anestesia. Vou meter um tubo aqui até o meu fígado. Para eu subir aqui, preciso de ajuda. Jesus já veio, sim ou não? Não veio, não? Ressuscitou Lázaro? Sim ou não? Sim. Mas Lázaro voltou a morrer. Jesus já veio. Eu o aceitei. Mas preciso ir ao médico. Jesus já veio. Eu o aceitei. Mas estou envelhecendo. Jesus já veio. Mas meus irmãos, minha mãe, minha tia, meu marido, minha mulher morreram. Jesus já veio. E o que importou a primeira vinda? Se parece que Deus está perdendo. Não parece que Deus está perdendo? É só olhar para mim. O problema é que a gente sabe que Deus não perde. Mas os efeitos da primeira vinda já nos transferiram um legado maravilhoso, abençoado. Olha só que legado. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Na primeira vinda. No lugar da morte, vida me ofertou. Na primeira vinda, porque na primeira vinda ele escreveu meu nome no livro da vida. Isso tudo é o legado da primeira vinda. O Cordeiro por mim se entregou. Quando?
Quando? Na primeira vinda. Amém por isso. Se não fosse a primeira vinda, nós não estaríamos aqui. Certo? Certo ou não certo? Os meus pecados levou. Ele me perdoou. Já na primeira vinda. A sua graça e a sua misericórdia me alcançou. Eu não troco por nada todo vazio que há em mim. Hoje é a sua morada. Que maravilha, hein? Isso aconteceu quando? Na primeira vinda. Não devemos desprezar a primeira vinda. Devemos cantar a primeira vinda. É porque ele veio na primeira vinda que o pastor está saindo por aí visitando e orando. Porque ele veio na primeira vinda que ele está conclamando a igreja para fazer o que ele está fazendo. Porque ele veio na primeira vinda, diga, porque ele veio na primeira vinda, que ele já temos que começar a procurar um prédio maior do que esse. Porque esse já não está dando mais. Porque ele veio na primeira vinda, eu tenho a alegria de viver. Passo por problemas. Porque ele veio na primeira vinda, que me deu uma arma na minha mão. Amém? E não é uma R15, é um 66. Do Gênesis ao Apocalipse. É com essa arma, diga, com essa arma. E porque ele mora em mim, que eu vou trazer os meus parentes que ainda não servem a Jesus. Se essa igreja, daqui a 3 meses, trouxer cada um de nós, eu não digo a igreja, eu digo cada um de nós, trouxer mais um, somente mais um. Diga, se eu trouxer, somente mais um. Feche os olhos. Pense nesse um, que ainda não serve a Jesus, e que você gostaria de tê-lo aqui. Peça esse um a Jesus, em oração. Peça, com a mesma súplica que Daniel pediu a Deus para restaurar a cidade e o seu povo. Diga assim na sua mente: Senhor, dá fulano para o teu reino, e que eu seja o teu instrumento para ir buscá-lo. Me dá poder do alto, me dar a palavra certa, me dar as estratégias para que o teu Espírito convençam fulano ou fulana a quebrantar seu coração e vir servir a Jesus neste lugar ou em outro lugar, tomara que seja neste lugar. Pediu? Pediu? Diga amém. Eu já o tenho aqui, pela fé e pela oração que acabamos de fazer. E pelo menos, acabou o tempo, se cada um de nós trouxermos mais um, nós vamos dar um problema para o pastor Júnior. Ele vai ter que fazer 2 cultos, por enquanto. Sai um grupo e entra outro. Até que, diga até que, essa tenda seja estendida e tenhamos um lugar onde possamos abrigar a todos que eu vou
buscar. Quando Jesus veio e nos deu o poder do alto, que é o Espírito Santo, não é para vir para aqui só comer, não. Come os louvores, come a palavra, ar-condicionado, telão de LED. Mas muitos aqui são igual o Mar Morto. Sabem por que o Mar Morto é morto? Quem sabe? Hã? Não é por causa do sal. Ele é Mar Morto, é morto, porque ele só recebe. O Mar Morto recebe água da chuva, do Jaboque, do Jordão e do Mar Mediterrâneo por baixo. Mas onde é que o Mar Mediterrâneo deságua? Não deságua. Aí concentrou o sal. Por isso, não tem vida, tem riqueza no Mar Morto. Muito rico, mas não tem vida. Um peixinho que cai do Jordão no Mar Morto morre em minutos. Os pássaros que sobrevoam o Mar Morto, se ficar muito tempo respirando aquele vapor, cai e morre. Se você beber um copo grande de água do Mar Morto, teus rins colapsam, não suportam, morre. O Mar Morto é morto porque só recebe e não entrega a ninguém. Diga assim, pastor, eu sou como o Mar Morto. Ah, não falou não? Não tem coragem não? Pastor, eu entendi a mensagem. Eu tenho sido como o Mar Morto. Só venho na tua casa, Senhor, para receber. Recebo os louvores, recebo a mensagem, recebo o carinho dos irmãos, recebo a atenção mas não entrego o que recebo. Ah, pastor, eu dou oferta, eu entrego o dízimo. Dinheiro não tem vida. Tem vida na tua casa. Que se você não ir buscar, vão correndo para o inferno. Que nesta noite, o Espírito Santo receba a nossa oração, para que eu não seja transformado em um Mar Morto. Que a partir de hoje, que o Espírito Santo venha me dar uma unção, que o evangelista Lucas falou, uma unção da boca irresistível, para eu poder falar. Diga, para eu poder falar. Para receber aqui e poder falar, começando na minha casa, para que eu não seja um Mar Morto, de só receber. Jesus Cristo me enviou primeiro em Jerusalém. Jerusalém é a minha casa. Depois em Judá, a minha área de convivência. Depois em Samaria, mais distante. E por onde eu passar, por onde as plantas dos meus pés caminharem, eu vou levar a palavra de salvação. Eu vou levar o Evangelho, para que eu não seja um Mar Morto, mas um ribeiro de águas vivas, que flui em mim e que vem do trono da graça, para eu cumprir o meu mandamento de ir e fazer discípulos. Esta missão é minha. E nesta noite
eu recebo e aceito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.